Fala família, Deus te abençoe, estamos com muita alegria começando mais um podcast Nova Aliança. Que bom, mais uma semana, mais um tempo. E você que já acompanha o nosso canal sabe que estes que compõem o podcast Nova Aliança, sempre trago aqui pessoas que fizeram parte da história da nossa igreja, que têm um testemunho de poder, enfim, palavras que vão abençoar a sua vida. E neste episódio, olha, está muito especial, vai ser enriquecedor, porque nós vamos conhecer um pouco mais da história da nossa querida aqui, a Catedral Nova Aliança. Hoje chamamos assim, mas vamos conhecer a história dela, né, da nossa igreja quadrangular, aqui a primeira igreja. E eu tenho a honra de receber aqui essa que fez parte e faz parte da história da igreja. A nossa pastora auxiliar aqui da igreja, pastora Divina do Vale. Paz seja contigo. A paz, pastora. O prazer é meu, é uma alegria estar aqui com você nessa tarde, né? Principalmente um tema que faz parte da minha história, que está dentro do meu coração, e eu tenho o maior prazer de falar dessa fase tão maravilhosa que eu passei ainda no início da minha adolescência. Que maravilha! Pastora Divina, vamos começar aqui o nosso bate-papo falando um pouquinho aqui lá de trás. Como eu disse no início, hoje a gente chama, né, da Catedral Nova Aliança, né, um nome mais novo, né? Sim. Novo entre aspas, né? Quando o pastor Joel chegou aqui, colocou, já tem 30 anos. 30 anos. Mas rápido. nem sempre foi assim, né? É verdade. Me fala um pouquinho, como que foi o início, como que a igreja era chamada, quem começou? Me conta um pouquinho dessa história que a pastora viveu, né? Sim. Olha, pastora, eu tenho o maior prazer dentro do meu coração, uma alegria imensa de poder falar dessa história que mudou a história da minha vida, que me deu o conhecimento da palavra do Senhor, né? Mas eu era entrando numa adolescência, né? Eu tinha 14 anos, eu estava saindo, eu sempre falo, eu estava saindo do grupo, porque antigamente você deve ter ficado sabendo disso, porque não tinha escolinha, não tinha nada, o pessoal tirava o diploma escolar, que eu considero para mim, para o meu aprendizado, um estudo muito forte. Então, eu saí do grupo na época logo que eu conheci essa coisa mais linda, né? Mas, pastor, o caso é o seguinte, eu e minha mãe, ela criou 12 filhos, eu sou a 12ª filha. 12ª? Segunda. É a caçula? Eu sou a caçula. Olha que legal. Ali, e para falar, Deus está me dando força, e sempre a minha família fala lá nos grupos, tia, fica firme, minha tia. Deus já levou todos, pastor. Morreu 8 homens, e recentemente, você sabe também que eu perdi 2 irmãs, né? Sim. E, para a honra e glória de Jesus, eu tenho uma história linda, porque foi assim, a minha mãe criou 12 filhos, nós saímos, nós não tínhamos conhecimento nenhum da palavra, da verdade, né? Ela criou 12 filhos, né? Não conhecendo a verdade, no catolicismo, antigamente a gente nem ouvia a palavra direito, era mais assim, mais latim, né? Ninguém conhecia muito a palavra, de jeito nenhum. As missas, né, era muito restrito, os líderes nossos religiosos, né? Então a gente não conhecia a palavra. Aí um dia, eu me lembro direitinho, eu estava na minha casa, quando o meu irmão, Deus também já o levou, ele chegou com um panfleto. Estava eu e minha mãe fazendo almoço na cozinha, né? E ele chegou e entregou para mim e para minha mãe um panfleto. E nesse panfleto estava escrito: Divinópolis será abalado pelo poder de Deus. Olha só. Estava escrito lá, missionário João Batista. Sim. E antes teve uns missionários aí fazendo uma missão, reavivendo
a igreja nessa época. Eu falei, mãe, olha aqui, mãe, missionário voltou. Divinópolis vai ser abalado desta vez com o poder de Deus. Aí meu irmão falou assim, olha, ontem eu estive lá, uma preparação, mas o culto mesmo será no dia 5 de julho de 1961. Aí, nós naquela empolgação, naquela alegria, né? Porque do jeito que a gente está, a gente queria aprender o que Deus tinha de melhor para a gente, que eu não sabia, pastor. A gente não sabia o que Deus tinha para nós. E a mãe falou assim, olha, missionário João Batista está ali na Rua Oeste de Minas, 2772, onde era oficina mecânica, agora é oficina de bancos. E nós custou entender que naquele tempo a gente dependia de ônibus, não tinha carro, não tinha GPS, não tinha nada. Mas com muito custo nós chegamos ali ao lado do Café Divinópolis. Quando nós chegamos lá, pastor, era um salão, um galpão pintado de cal. No chão você via até esse pingo do cal. Você é muito novo, mas vocês lembram quando o pessoal pintava de cal, sujava tudo em volta, né? E a minha mãe falava, é aqui mesmo, é aqui mesmo. Eu falei, é. E lá na frente estava escrito, Tabernáculo de Jesus. Quando nós entramos, pastor, o que me chamou muita atenção, eu fecho os olhos e vejo aquelas frases, até hoje, naquela tinta de cal, que eu nunca vi na minha vida. Nunca sabia que Jesus salvava, que Ele batizava com o Espírito Santo, que Ele curava e que um dia Ele veio nos buscar. Foi um aprendizado maravilhoso. Eu falei, mãe, olha que coisa linda daquelas letras vermelhas numa tinta de cal. Olha, não era souvenir, não, uma tinta de cal. Tudo muito Aí, simples, pastor, né? Estava escrito lá assim, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura e Jesus voltará. Ei, coisa linda. Os quatro evangelhos representando Jesus. Sim, ali, as quatro, né? doutrinas. Que você nem imaginava que seria a igreja do Evangelho Quadrangular, porque até então não usava esse nome. Ai, né? pastor, para chegar... os missionários, né? Mas a doutrina já estava lá. Pastor, né? Para chegar onde nós estamos, eu vou ser sincera para você. Eu que fiz parte, né? Momentos alegres, momentos tristes. Você não vê sempre eu falo lá no altar, gente, quem te viu o que te é. Hoje, meu Deus, hoje eu estou no céu da terra, que é estar na presença de Deus verdade. Aqui, sabe? Mas aí, pastor, depois qualquer coisa, você dá uma parada de se você quiser falar. Mas aí o que acontece? Aí nós chegamos lá, encantei. Só que tem um detalhe, pastor, as cadeiras, você não vai lembrar, as cadeiras de reguinha que a gente encostava nela assim, o pezinho era assim. Aquelas de plástico? É de madeira, mas estava quase caindo, jogando a gente no chão. De madeira. O pastor João Batista reuniu os filhos, que ele, depois eu vou falar o nome dos filhos dele, os menininhos de 10, 12 anos menores, a cadeira era emprestada, pastor. Sim. Para pular no tabernáculo de Jesus. Você entendeu? A Começou gente sentava. Pela fé mesmo. A gente sentava, minha mãe era bem fortinha, ela sentava na cadeira, falava, essa cadeira não vai cair, não, tal. E tudo mais, emprestado. Mas, pastor, eu vi cego enxergar. Eu vi paralítico sair da cadeira de roda. Pastor, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, e que hoje está acontecendo aqui conosco, eu nunca tinha visto na minha vida. Pessoa chegar na cadeira de rodas e sair andando. Tudo muito simples, mas cheio do poder de Deus. Pastor, o cego, enxergando. Eu vi coisas maravilhosas, extraordinárias, sabe? Gente, foi uma passagem, foi uma coisa mais linda do mundo. A gente participar daquele momento. Eu falei, mãe, o que é isso? Jesus está aqui, mãe. Que coisa maravilhosa, é o Jesus que salva, que cura e que batiza com o Espírito Santo e um dia voltará. Ele está aqui com a gente, mãe, quem faz isso é só Ele. Aí, pastor, nós começamos ali, eu lembro direitinho os meus irmãos, que eu sou a caçula, né? Dessa idade sou a caçula. Meus irmãos mais velhos tocavam pandeiro, pôs eles para tocar pandeiro, era acordeon,
E o povo implicado porque não existia aqui quem tocava guitarra, pandeiro. Eles achou que o João Batista, isso não é de Deus não, aí está tocando pandeiro, está tocando tambor. Era uma inovação, né? As igrejas não tinham nada disso. Pastor, acordeon, mas acordeon ainda usa muito, né? É tudo assim que o povo falou assim, mas será? Será? Aí eu falava, minha mãe falava, gente, vocês não estão vendo o poder de Deus aqui, não? É cura extraordinária aconteceu ali no nosso meio, sabe, pastor? Aí, mas a gente não sabe nem explicar. Depois, ele falou para nós assim, olha, nós vamos, porque onde nós alugou, era o pastor João Batista, alugamos lá o lugar, né? Ele era diácono e ele, depois da oficina mecânica, passou a ser de fazer bancos, né? Fazia cadeira, essas coisas todas. E ele começou a fazer os bancos. Aí ele falou assim, olha, João Batista, missionário, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer os bancos, porque essas cadeiras não estão suportando o povo e essa cadeira não é nossa. Nós temos que devolver essas cadeiras. Aí, pastor, eu achei muito interessante que ele fez os bancos de tirinha. Você não chegou a ver, quando você chegou aqui já era banco, tudo diferenciado. Eu estou naquela foto da escola bíblica, já era que era de tirinha, feito no tabernáculo. Nós trouxemos para cá. Aí, pastor, uma fase assim, de infância, né, que a gente passa assim, coisa. Aí ele falou assim, cada um vai doar, você vai escolher, perguntar às pessoas quem pode doar um banco, a quantia tanto, e atrás você vai escrever o nome das pessoas de quem doou. Você entende? Por exemplo, José Eustáquio de Oliveira, não sei o quê, eu lembro de vários nomes. Escrevi atrás dos bancos, pessoas que doaram os bancos. Estava ali como memorial. Para o tabernáculo de Jesus. E atrás tinha o nome da pessoa. Que legal, é tipo assim, valorizou aqueles que estavam doando. Que legal. Pastor, quantas vezes, eu até conto isso, as pessoas riem, eu chegava para sentar nos bancos, as meninas, coleguinha minha, não, esse banco é nosso, foi meu pai que doou. Está o meu nome ali, ó. Há o nome do meu pai lá atrás. E naquela época, eu, mas minha mãe, começando de pouco, meu pai, ele não chegou a converter-se na época, lia a palavra e tudo, mas mais foi eu e minha mãe e meus irmãos, e as minhas irmãs depois, aquelas que partiram, batizaram nas águas. Então, pastor, eu passei muito por isso, sentava no banco, as pessoas falavam, oi, isso aí foi o senhor Joaquim de Oliveira que doou, olha o nome lá. Então, teve esses pedacinhos que me marcou muito, sabe, pastor? E o João Batista, ele trouxe, ele veio de Lavras, né? O João Batista veio de Lavras. Sim. E quando ele chegou aqui, ele falou, gente, eu não estou acreditando o que Deus faz. Eu via 1º de junho, eu via as árvores ali descendo ali na Rio de Janeiro, e eu falei, Senhor, por que o Senhor está me mostrando essas árvores? E João Batista falou assim, que Deus falou no coração dele, é essa cidade que você vai. Entendeu, pastor? Ele viu as árvores, porque a 1º de junho era cheio de árvore, muito árvore, e ele viu as árvores. Deus mostrou para ele, falava para nós que Deus mostrou a cidade todinha, a cidade onde tinha árvore. Antes dele vir para cá, Deus já tinha revelado, direcionado, né, a cidade que ele estaria trazendo o evangelho, iniciando, né, e fazendo história, né, porque a nossa igreja aqui em Minas Gerais é uma das pioneiras, né? Pastor, foi uma revelação divina que ele teve, sabe? Ele teve essa revelação. E outra coisa, ele veio acompanhado com a irmã Maria, né? É engraçado que parece que, para não assustar o povo, porque naquele tempo é muita ameaça quando se fala de denominação, de religião, você entende? Aí ele falava assim, me chama de irmão João e a minha esposa de irmã Maria. E tinha uma sabedoria para ganhar almas para Jesus. Nós chamávamos ele de irmão João e irmã Maria. Ali perto do cemitério tem até a casa que eles moraram depois que saíram aqui da igreja, do mesmo jeitinho, lá de lá. Eu olho lá, quantas vezes eu fiquei aqui orar com eles. É interessante isso que a pastora está colocando, porque
hoje, quem vem na igreja hoje, vê a igreja como até um lugar assim, vamos dizer assim, onde todo mundo admira, todo mundo quer estar, né? Ah, não, vamos para a igreja, sou evangélico. Virou até uma coisa bonita de falar. Sim. Mas naquela época era uma perseguição. A gente ouve histórias, né, dos nossos pastores que iam até presos, né? Então, ele com certeza aqui houve muito disso, né? João Batista passou muito... foi muita luta. Pastor, foi muita humilhação que ele passou, sabe? Aí tinha um casal, inclusive, não sei se você lembra, aquela Aparecida, que eu falei que ela converteu comigo, que veio de Belo Horizonte, sim, depois ela deu uma entrevista lá com o Mário também. Sim. Então, o pai dela, até estou homenagem a essa família, porque eles também começou a me ensinar acordeon e tudo mais. Eles abriram a casa para o João Batista ficar. Então, ele chamava Altino Diniz, Aparecida Diniz. E ele falava assim, eu estou lá no Hotel Diniz, que era a família que abriu para eles. Era a casa porque deles. Veio sem provisão, pastor. Sim. Sabe o que é a provisão dele, pastor Samuel? A fé. Sim. A fé dele. A fé dele foi a provisão maior, é a fé. Então, eles abriram, que eu sei que eles ficaram ali, aqui na Antônio Olímpio, ali, perto daqueles prédios ali, mais ou menos. A casinha deles era assim. E eles hospedaram eles, e ele falava Hotel Diniz, onde eles recebiam os pastores. Uma família maravilhosa. Agora tem as irmãs que são gêmeas, aquela fortinha que veio comigo, ela converteu comigo, ela está em Belo Horizonte, na primeira igreja, sim, trabalhando com aquele filho do Genaro. Está o pastor Leandro Genaro, nosso presidente. Ela é pastora auxiliar lá também, ajuda lá nos eventos. Mas, pastor, deixa eu te falar, o caso é assim, você está falando das perseguições, prepare que eu vou te contar. Antes da perseguição, eu vou contar uma benção. Pastor, ele trouxe de Lavra já uma Bíblia com capa marrom. Não sei se... Aquela Bíblia bem dura, que não tem feixe nem nada, aquela Bíblia tradicional, bem, né, de João Ferreira de Almeida, mas antiga. Certo. Deu um para cada membro, pastor. Não esqueço dessa Bíblia. E hoje eu falei para quem que eu perguntei, até a Aparecida de Belo Horizonte. Gente, minha mãe leu tanto aquela Bíblia, e eu também, que eu não sei, é uma coisa, 60 anos a gente poderia até ter guardado, assim, em homenagem, né? Ele deu uma Bíblia para cada um, pastor. E está aquele versículo ali, você vai lembrar com a cabeça, né? O primeiro versículo que ele leu, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Tem a referência. Isto, Salmo 119, né? E ele leu aquela palavra, mandou todo mundo ler a Bíblia. Pastor, eu não sabia o que era Bíblia, não. Eu só via as pessoas ler a Bíblia. Eu nunca imaginava que eu, com 14 anos, minha mãe também, já um pouco idosa, que nós íamos conhecer a Bíblia e ler a Bíblia. Primeira página, a primeira palavra foi Salmo 119. Sim. Lâmpada para os meus pés, é o meu caminho, luz para os meus caminhos. A leitura, né? Sim. Coisa que não fazia também na época, né? Aí, pastor, ele foi fazendo estudo bíblico e tudo mais, sabe? E é o que eu te contei, foi benção tremenda, mas com o tempo, aí quando eu era mocinha, né, claro, nós morávamos ali no Afonso Pena, em frente onde que está aquela igreja daquele pastor. Pastor Amarildo. Amarildo. Tem um lote que era do meu pai, até o pé de jabuticaba não, de mamão que ele plantava, é em frente ao Amarildo. Você entendeu? Nós morávamos ali. Nós saíamos dali a pé, pastor, para subir, atravessar tudo e tudo, para chegar lá perto da estação ferroviária, todo dia. Mas você não sabe da maior. Os moleques implicou com nós, e até na porta do tabernáculo, gritando, tabernáculo de Jesus. Oh, meu Deus, que isso? Aleluia, glória a Deus. Tipo de crítica, porque isso aí não agradou o inimigo, né? Trazer a palavra, né?
Aí, aquele foi vários dias. Um dia minha mãe falou para mim assim, eu vou conversar com o João Batista hoje. Porque esses meninos não podem fazer isso não, gente. Nós estamos em lugar de Deus maravilhoso. Ô, João Batista, o que nós fazemos? Quando eu e minha filha, meus filhos, a gente chega aqui, mais de 10 meninos gritando, chamando a gente de tabernáculo. Sabe o que ele falou para nós? Só vai fazer o seguinte: eles falam aleluia, só fala glória a Deus. Eles falam glória a Deus, só fala aleluia. E a gente ia repetindo, ao contrário, né? Porque eles falavam amém, aleluia. E coisa terrível. Tabernáculo de Jesus, acende a vela, apaga a luz, que a trenheira. É coisa de moleque, né? A gente sabe que essas crianças. Aquela zombaria. Nós né? aguentamos muito tempo, e inclusive a minha mãe, os vizinhos, pastor, mas todo mundo. Ela doida, a Dona Maria mudou de religião, a Dona Maria. Não mudei de religião. Conheci o Cristo ressuscitado, ele agora é ressuscitado, ele está no meu coração. Tem o marido da minha irmã, que Deus já o levou também, morava em São Paulo, ele escreveu uma carta para minha mãe. Assim, um abuso, sabe, pela idade dela. Dona Maria, só criou 12 filhos, assim, para que só foi mudar de religião? Você entende? Isso tudo foi perseguição, pastor. Sim. Perdemos as amizades com os vizinhos, né? Eu ia no armazém, na padaria, comprar as coisas, meu pai, divina, vai lá comprar um pão, vai lá. Eles me chamavam de tabernáculo, pastor. Ô tabernáculo, ô tabernáculo. Eu não sabia que o tabernáculo estava preparando a minha mansão lá no céu, não, pastor. Mas a gente que é adolescente, a gente fica triste, né? Passava por isso tudo, né? Nossa. Aí no final estava até elogiando, né? Porque, na verdade, né, o tabernáculo é a casa de Deus, né? E nós somos o templo do Espírito Santo, então nós somos tabernáculo mesmo. Eu sou tabernáculo. Mas você sabe que é mesmo? Ué. Só que na época a gente não tinha assim. Agora você me falando, você teve uma sabedoria dos céus. Verdade. Aqui é a morada do Espírito Santo, o tabernáculo de Jesus. Você é tabernáculo. Mas lógico que no momento, o objetivo deles era provocar pastor, ira mesmo, pastor, né? Era zombar. E, claro, né? A pessoa pastor, não sabia. Né? Nós sofremos muita humilhação, mas muita humilhação mesmo. Mas eu tranquila, porque eu aceitei Jesus. Né? Nossa, aqueles corinhos lindos, gente, tantos corinhos. Quais corinhos? Lembra de algum aí? Ai, meu Deus, é um punhado, pastor. Pastor, que cantava bastante. Punhado, eu vou lembrar abertura. De um, aquele. Divinópolis está de parabéns por este povo que Deus já levantou. Olha só. E o poder lá do céu está caindo, anunciando que Jesus virá. Oh, glória. Nossa, é bom demais, é coisa demais. Eu sou salvo, eu sou curado. Aquele que eu cantei, eu sou curado. Então, eu fui aprendendo que Jesus cura a gente para a gente fazer a obra, pastor. Claro. Você tem testemunho maravilhoso disso que eu não vi você falando. É maravilhoso. Então, quem quer Jesus? Eu achei bonito quando ele falava, quem quer Jesus? Levante a sua mão, não perca a oportunidade de tão grande salvação. Ele morreu na cruz por vocês. Levante a mão, deixa Cristo segurar. Oi, pastor, não tem coisa mais linda do mundo, não, que ficou gravado no meu coração. Glória a Deus. Você entende? Claro. O poder está caindo nesta casa de oração. Milagres né? Outra coisa que me chamou também, as minhas mãos é poderosa pela graça do Senhor. Põe as mãos, os demônios vão saindo, os enfermos são curados, em nome de Jesus. Sim. Tantas coisas, sabe? Até um dia nós vamos fazer se você quiser, um dia marca. É só corinho do tempo do tabernáculo. Só puxar os corinhos. Não, vamos puxar os corinhos todos, deixar para nós. Um dia que pode cantar, tem alguma que está aí perto que também possa não lembrar, graças a Deus eu estou lembrando mais ou menos a voz, né? Para sair. Né? Cantar, isto. Né? É lindo demais, nós vamos marcar uma. Sim, vamos fazer um culto especial. Nós vamos fazer uma. Tempo nem das tendas, do tabernáculo. É velha guarda espiritual, pastor. É velha guarda espiritual. Mas então, pastor, foi indo, e eu já passei para você o batismo nas águas, o primeiro batismo aqui foi no 49, e
A minha mãe falava assim, não, mas eu sou muito gorda. Se eu descer lá minha era fortinha, sabe? Como é que eu faço agora? E tudo, não, mãe, vai dar certo. Aí foi que tanto, no primeiro, acho que nós, não sei se nós somos o primeiro, acho que o segundo, que a minha mãe estava esperando mais um bocadinho, foi o outro. Mas foi muitas das vezes, foi no 49. Depois nós fizemos o tanque batismal, que você sabe, né? Você sabia que nós tínhamos o tanque batismal? Na igreja aqui, na Rua Bahia? Aqui tinha um tanque batismal. Tinha sim, eu lembro. Até o pastor Joel, depois que fez, Você ele lembra? botou uma pintura, assim, de umas águas caindo, assim. Tinha Sim, um tanque batismal aqui. No Depois altar. nós fizemos aqui. No altar antigo, né? Mas aí, pastor, o caso é o seguinte, aí tudo bem, o tabernáculo não comportou o povo, entendeu? O povo encheu, não cabia mais gente. Aí o pastor João Batista foi lá no irmão Altino, onde eles hospedaram ele, e falou assim, olha, Altino, estou conversando com vocês aqui, vocês estão me acompanhando aqui, eu preciso comprar um lote para nós construir a Cruzada Nacional de Evangelização, a missão era essa, né? Até eu tenho meu convite de casamento até hoje, que está lá, Cruzada Nacional de Evangelização, Sim. Rua Bahia 892. O número mudou. Porque Cruzada, na verdade, é a missão, né? É a missão. Sim. E agora é Igreja Evangelical, mas a Quadrangular ela tem uma missão, que é evangelizar. Sim. Né? O início eu usava muito, porque até o pastor Joel ele compartilhou em um outro podcast, né, falando sobre a Igreja Quadrangular, que no início era muito difícil. A Igreja do Evangelho Quadrangular, ninguém entendia nada nesse nome esquisito, quadrangular. Então, para chegar na cidade, para conquistar o povo e acessar o coração do povo, cruzado, né? Cruzada pastor, nacional. Mas você tocou num assunto que eu tenho o maior prazer de explicar o que é quadrangular. Porque um dia que eu estava fazendo um programa de rádio lá na Rádio Minas, eu disse, ela falou assim, eu estava vindo a senhora agora, ela falou, é igreja triangular. Eu falei, não, minha filha, não é triangular. É quadrangular, que representa Jesus nos 4 evangelhos, de uma forma diferente, apresenta ele como Salvador, como batizador do Espírito Santo, aquele que cura o corpo e a alma e o espírito, e ele voltará. Sabe por que nós cremos, nós pregamos o quadrangular? Porque está baseado nos 4 evangelhos, a missão de Jesus está lá nos evangelhos. Exatamente. Tem gente que pergunta se não tem nada triangular, é quadrangular. Mas nos conta aí comprou o terreno aqui, como é que é? Aí ele chamou, procurou o irmão Altino e falou, irmão Altino, aqui não está cabendo o povo e nós estamos precisando comprar um terreno. Aí eles rodaram, achou esse terreno aqui na Rua Bahia 892. Chegou lá, contou para o pessoal lá do tabernáculo, ele até não sabia falar o nome, ele falou Sidnil. Ouvi um lote lá no Sidnil, eu lembro disso como se fosse hoje. Mas Sidnil, quanto que está querendo, João Batista? 60 cruzeiros. Ele vai fazer por 2 cruzeiros por mês, para completar os 60 cruzeiros. Esse lote, se você for nos arquivos, deve ter registrado ainda. 60 cruzeiros custou o lote. Cruzeiro, pastor. 2 cruzeiros por mês. Eu tenho a escritura. 2 cruzeiros por mês, olha lá para você ver. Eu tenho a escritura. A original. Está arquivado. Eu quero fazer um quadro e colocar aqui na igreja. 2 cruzeiros por mês, foi uma luta, o povo suava para pagar isso por mês, sabe? E aí ele comprou, né, aos poucos, ele foi construído. Eu me lembro que eu vi na Pedra Fundamental com a minha mãe. Eu tenho até foto, eu te mandei, você lembra? Sim. Viemos aqui, né, o pastor ele leu o Salmo 91. 91 era o forte de todos os eventos, né? O povo gostava de ler o Salmo 91 e tudo mais, é um salmo poderoso, né? E nós lemos, estava até o sol muito quente, muita gente de guarda-chuva. Aí tem muita gente que falava assim, pastor, por que está todo mundo de guarda-chuva? Eu falei, não é chuva não, é o sol. Porque aqui, pastor, era mato, inclusive, a que eu entrei aqui, gente, eu falei, mãe, divina, mas se eu
a sua saia, o seu vestido está cheio de carrapecho. Era só mato. Tanto mato que tinha aqui. Era só mato. Só que aonde ele pôs a pedra fundamental, ele escalou uns diáconos, obreiros, igual nós temos aqui, para poder fazer a capina. Até o chão ficou até socado, arrumadinho. Parece até que estava com cimento, sabe? Aonde foi colocada ali a pedra fundamental da igreja. Aí, na região do altar. Na região. Aonde ficaria o altar no futuro? Você não chegou ao altar antes do pastor divino. Eu vou trazer para você ver. Era um altarzinho de vermelhão, porque o pastor divino. Eu acho que eu já vi fotos. O pastor João Batista morava atrás. Em cima do. Por exemplo, tem um altar, ele morava atrás. Com 5 filhos, pastor. Aqui na Rua Bahia. 5 filhos na Rua Bahia, morou no altar. Ele foi. Nossa, Deus. Foi um herói, né? Doido. Eu fico olhando assim, não é porque está perto de você, do seu pai, não. Ele tinha um ministério idêntico a vocês. Ele, não, é poder de Deus, está tudo muito bom, tudo para ele estava bom, né? E eu converso muito com a filha dele, a Nicinha, né, que está lá em São João da Boa Vista, que é da minha idade, né? Ele veio com 5 filhos. Veio com a Aninha, João Batista, Daniel, Elizabeth, a Aninha e a Eunice, que é da minha idade. Que cabeça boa, hein, pastor? Eu tenho tudo, tudo. A Aninha é mais nova. A Eunice... é o nome dos filhos do A Eunice é a mais velha dele. É da minha idade. Aquela hora que eu te mostrei a escola bíblica, eu estou do lado dela. Falei com você, essa aí é filha de João Batista. E tem o Daniel também, que um faleceu, o Joãozinho faleceu. Que fiquei sabendo esse dia para trás. Agora o Daniel está lá nos Estados Unidos, é pastor lá. Eu não sei, falei, Daniel, tenha no meu zap. Daniel, quando você vier para Divinópolis, você nos fala, você vir falar para o pastor Samuel, apresentar você para a igreja que seu pai construiu e dá uma palavra aí, né, pastor? Claro, ele é um pastor lá nos Estados Unidos. Eu tenho no zap, sabe? Então, quando ele vier em Belo Horizonte, a gente pode até, assim, conversar com você e convidar para estar numa época que você falar, agora dá para trazer e tal, tal. Mas é isso aí, pastor. Aí depois eu acabo de falar. Tem muita história, né? Afinal, nós estamos falando de 64 anos, né? 64 anos de história. Pastor, 5 de julho de 61. Vou falar para você, eu fecho o olho assim, eu me emociono, eu lembro como se fosse hoje. Desde o primeiro momento, né, pastora? O Divinópolis está de parabéns, o mundo agora está bem. Eu sou curado em nome de Cristo Jesus. Eu te contei que eu dormi cantando essa música e Deus me deu uma revelação de uma missionária, uma menina me perguntando: o que eu faço para ganhar almas, pastor? Eu quero falar igual a senhora conversa individual, as pessoas vão para a igreja. Quando vê, a pessoa já aceitou Jesus. Eu te contei isso, né, filha da Vera? E eu falei muito para ela de madrugada, sabe? Deus me mostra em sonhos. É muito, muito bonito, né? Porque a gente vê muitas pessoas, né, que podem até ter vivido nessa época, mas muitas dessas estão... já fiz o que eu podia ter feito, já passou meu tempo, agora vou deixar os outros fazerem. Mas a pastora está aqui firme e forte, trabalhando, fazendo a obra de Deus. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, graças a Deus, pastor. E 2 pessoas, hoje eu falei para minha neta, a doença pior não é o coração, a mente. E 2 pessoas falaram, uma senhora está com a mente boa, ela está lembrando disso, lembrando daquilo. É um que eu vou muito ali na house, resolver um trem, uma coisinha para mim, um negócio de carro, alguma coisa. Sua mãe está com a cabeça boa. Mas é porque quantos anos com Jesus, pastor, recebendo na minha veia espiritual essa seiva do Espírito. Sabe, pastor? Mas aí, não é só o assunto que nós paramos, você pode me ajudar? Nós falamos sobre a compra do terreno, que o pastor, o missionário João Batista morava atrás, né, do altar. Sim. Aí vamos dar sequência a partir daí, né? Porque aí da sequência da igreja, né? A construção da igreja deve ter sido muito difícil, porque comprou o terreno, né? Não, agora tem que construir, né? Pastor, comprou o terreno,
E eu falei, poxa vida, eu me casei numa igreja de entendimento. Vou trazer a foto para você ver, tudo enfeitada, tapete artificial de papel. Elas fizeram florzinha de papel, pôs uma em cada banco. Foi quando eu me casei. Você entende? Aquela pequenininha, que é a igreja pequenininha, né? Hoje vê a igreja aqui bonita, né? Com tanta coisa, né? Não sabe como que começou, né? Pastor. Preço que foi pago. Esse espírito de louvar a Deus, quem está aqui com a gente aí. Porque, o que nós passamos, eles nem sonham que eles passaram. Tanto conforto, né? Que hoje tem. Você tá louco, tudo de bom. Você quer as coisas... Igual, por exemplo, domingo eu não pude vir. Eu fiquei lá acompanhando o culto, porque eu não pude vir domingo, tudo. Passei o zap lá e tal. Mas, é igual você falou mesmo, a tecnologia... mudou, nossa, é tremendo. Parece que eu estou no céu da terra, pastor, resumindo. Tá? Mas aí, e a construção da igreja? Foi muito difícil? Foi muito difícil. Não, agora, antes da construção, até vou pular um pouquinho para trás, Vamos rapidinho. Lá. Aí, antes dele comprar o terreno, eles também abriram o programa da Rádio Minas. É mesmo, temos que falar do programa. O programa... Gente, eu não esqueço a Cadeia música. Cadeia da Prece Poderosa. Visita o Celular. Visita o Celular. Celular que era? Visita o Celular. É Visita o Celular, 10 horas da manhã. Pastor João Batista, 10 horas da manhã, começava o João Batista. E a música para abrir era aquela... Gente, eu não esqueço. Nossa esperança é a sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Tocava antes da cadeia prece. Nós aguardamos Jesus ainda, até luz da manhã raiar. Você conhece essa música? Nossa esperança é a sua vinda. A nossa esperança é a sua vinda. Aí começava o programa Visita ao Seu Lar. Sim, Antes de nós comprar o terreno, ele já começou o programa na Rádio Minas, que não era Minas não, pastor. Cultura de Divinópolis, que chiava demais, igual a panela de pressão. Chiava demais. Deixa o Mairico saber que você fala isso da rádio. Mas era verdade. Ele ficava assim, minha mãe, não estou escutando nada, cadê o João Batista? Ficava indo para lá e para cá. Tudo chiando, não está chovendo nem nada, e estava só chiadeira feia. Mas chiando demais. Interessante como que a história da igreja se mistura com a história da cidade, né? Porque está aí falando da rádio, que é hoje uma grande empresa, um sistema Mairink de comunicação. Hoje eu falei para o Juninho esses dias, um dia desse, nós conversando, eu falei, Júnior, que virou esta rádio. A gente entra ali, é tecnologia, né? Até onde que você escuta o programa, assim, tudo lá, tudo claro, tudo arrumadinho. Não era desse jeito. Além da emissora, os rádios também é muito antigo, também, né? Meu pai tinha aqueles rádios antigos, até que você procurava a estação lá e tudo mais. Aquela época da televisão tinha que botar até bombril na antena. É verdade. Ô, pastor, tinha que pôr bombril mesmo. Mas aí, deixa eu te falar, pastor, nós paramos na compra do terreno, né? Aí, igual você falou mesmo, a construção tem que fazer campanha. Muita campanha, né? Tem que fazer campanha. Não só campanha financeira, mas eu sei que de oração, vocês também colocaram a mão na massa, né? Claro, para ajudar a obra de Deus, né? Mas construiu, pastor, devagar. Você viu na escola dominical os tijolos, tudo lá, sabe? Você viu, né? Com o tempo, aí... Acho que eu não estou esquecendo de nada, não. Aí eu peguei e falei assim, gente, como é que eu faço agora? O povo, mãe, nós temos que... Foi a época, quando, no início, né, não, só não viu o João Batista falando que Jesus batizou, não batizou, eles consagraram, o batismo é para nós, divino. Eu falei, mãe, então não é não, você entende? Aí a minha mãe foi explicar, não, eu estou aprendendo de um jeito diferente. Foi aonde que a gente também resolveu passar pelas águas, né? Mas com o tempo, pastor, eu estou falando da igreja que custou construir, mas custou construir. Um dava isso, outro dava aquilo e tudo mais. E outra coisa, tanto no tabernáculo de Jesus como aqui, quando nós inaugurou, pastor, cada broca desse tamanho, o povo jogava pedra. Na hora que o pastor estava pregando, jogava pedra.
Tinha muito disso. Pastor, eu me lembro quando eu me casei, eu vou contar como é que foi a história. Eu olhei assim na foto, parecia os riscos de enxurrada, por onde eles jogaram pedra, caía a enxurrada lá na parede. As manchas de enxurrada, sabe? Ali estavam as manchas de... Quebraram, mas jogava pedra mesmo, né? Quando, no meu casamento, né, aí eu ganhei meu irmão, que trabalhava com meu marido na polícia lá em Belo Horizonte. Vou te contar. Aí eu falava, ô Jesus, agora sou salva, eu não conhecia, nunca conheci nada de mundo, nem coisa, nada assim, que não é das coisas de Deus, né? A mãe falava assim, minha mãe, não, minha filha, só está no caminho de Deus, Deus proverá. Foi quando meu irmão passou pelas águas, esse que era policial, já faleceu também, Pedro de Oliveira, trabalhava lá no DI. Aí ele me chamou para ser testemunha com o amigo dele que trabalhava na polícia, que era meu esposo, sabe? Mas no dia do casamento foi aquela água pura, porque mês de novembro, eu casei em novembro, e a água escorrendo, pastor. Mas foi muita luta, sabe? É crítica e pedrada toda hora. Eu lembro que 30 anos atrás, quando a igreja era um terreno só, né, só o 892, né, não tinha, o que hoje nós estamos em 2 terrenos, né? Foi ampliada toda a igreja em 2 terrenos. Mas muitos cultos, isso há 30 anos atrás, quer dizer, tá logo ali, né? A gente fazia culto aqui e via as pedras ainda caindo no telhado ainda. Ainda? Você chegou a ver isso? Aqui acontecia. E tudo já estava... Isso porque... pouco tempo atrás, só 30 anos. Porque, pastor, eu estava olhando lá, até no meu relato, que, não sei, deve estar com os meninos, com você é 10 pastor titular. Ah, isso é interessante. Eu não estou... Comigo são 10. Uma hora a gente vai fazer direitinho essa lista aí. Tem tudo. O João Batista é o primeiro, né? O Joaquim Exídio, não sei se o pai lembra dele, já veio para cá idoso, né? Ele que batizou meu esposo e fez o meu noivado. O Joaquim Exídio ficou mais tempo aí, né? Depois João Paulo Portes, que é marido da Dioreti, que fez meu casamento, e João Portes. Depois, se você quiser mais na íntegra, a gente pode fazer uma gravação, falando os nomes, né? E eu consegui o Gerson, você ficou sabendo do Gerson? Gerson. Eu queria muito conseguir fotos de todos eles, a gente fazer um mural. Tipo na Câmara, né? Como se fosse na Câmara Municipal, com os 10. Mas não é difícil, não. Os 10 pastores, a assim. família do Aquiles, o Aquiles ele já faleceu, mas eu acredito que a família deve ter alguma foto deles, né? Eu vou pesquisar isso devagar. Se a gente conseguisse, eu queria muito fazer esse mural, honrando, né, todos os pastores que aqui já pagaram o preço. Pastor, né? E com você é 10 mesmo. Eu estava contando lá titulares, né? Vocês são 10, tem o Onesio, com Jair Pereira e tudo mais. Engraçado que o Onesio mais o Jair Pereira, eles abriram uma capela, eles tiveram uma estratégia dos céus, abriram uma capela da Bênção no Afonso Pena, você sabe disso, né? Capela da Bênção. Sim, quando estava... Não, aqui eles pôs Capela da Bênção. Lá ele chamou um povo para encher a Capela da Bênção. Para trazer o povo. Eu já ouvi essa história, porque aqui abriu, mas Pastor, não tinha muita gente, né? Eles cantaram aquela música, não sei... Você não está lembrando nada da antiguidade, não é? Todo mundo chora de tristeza, todo mundo ri para não chorar. Você já viu essa música? Não. Ele falou lá eu sou muita novinho, gente... pastor. Eu só tenho 50 anos. O mundo não conhece o que é paz. O mundo Por não isso que eu conhece te trouxe, que eu quero ouvir as histórias. No lindo país, onde existe a luz, lá não tem guerra e nem dor. Ele pregou para o povo do Afonso Pena. A igreja ficou assim. Qual pastor que você está falando? Já é o João Batista ainda? Não, esse é o Onesio e o Jair Pereira. Foi vindo, eles queriam levantar, queriam encher a igreja. Tem gente que fala, não, a igreja... Eu falei, não, quando vocês teve foram uma fase que caiu, né, um pouco, né, a frequência, aí fizeram um grande movimento de novo no Afonso Pena para trazer de volta para cá, né? Foi tremendo. Eu morava no Afonso Pena, no alto lá. Foi na época até que a Silvana tinha 3 meses, né? E
Aí depois, pastor, quando, graças a Deus, né, Deus, me casei e Deus me deu 3 filhos, né, que é o Samuel, o Davi e a Silvana, e as netas desse tamanho, que já está tudo aí, 6 netos que eu tenho, né? Pastor, mas o que eu tenho, eu vou falar para você. Existe orgulho cristão? Aí, vamos dizer assim, um santo orgulho. Aí, orgulho não é muito bom, né? Mas cristão, um santo orgulho, né? É uma santo alegria, né? um De santo fazer orgulho parte de uma... não tem uma hora, tem hora que eu saio com as netas, com a Silvana, mãe, não sei o quê, eu estou evangelizando lá, estou falando de Jesus lá, eu não tenho pressa, quando eu encontro a pessoa para falar de Jesus, pastor, eu tenho que falar até no fim, de falar das maravilhas. Pastor, o que está dentro de mim, dentro de você, dentro da nossa família, a gente tem que falar das maravilhas de Jesus. Glória a Deus. Por isso que eu estou aqui, por isso você está aí, meu filho. Exatamente. Por isso que Deus nos dá vida, né? Para que possamos continuar falando do amor dele. Falando do amor de Deus, né? E a pastora está aqui toda quarta-feira, 3 da tarde, firme e forte, no Tabernáculo da Fé. Eu mesmo, nós podíamos fazer assim, né? Tabernáculo da Fé. Você sabe qual é a boa ideia? Tabernáculo da Fé. Quarta-feira, 3 horas. 3 horas. Nós estamos aqui, né? Quem foi nos assistir, nos ver aí, toda quarta-feira. E esse dia eu falei para uma pessoa, eu falei, gente, eu gosto de orar para as pessoas quando o cara não tem jeito mais. Está desenganado? O médico falou que não tem jeito. Onde para a mão do homem? Porque os médicos são ministros de Deus, mas é limitado. Sim. Deus é ilimitado. Exatamente. Eu gosto de orar quando não tem jeito mais. Mas ora para as coisas leves também, né? É porque aí não tem como, né? Toda a glória vai ser dada a ele. Mas aí, pastor, nossa, eu não sei se eu esqueci de alguma coisa, não. Mas se esqueceu, a gente volta a gravar um outro episódio, parte 2 dessa conversa aqui maravilhosa. Obrigado, pastor. Aquelas bandeiras, outra coisa também, sabe? A hora que a leitura foi essa, mas o corinho, não esqueço também, desde o dia que eu aceitei Jesus. A minha vida se transformou. Agora eu sou feliz, né? E agora por isso eu vivo a cantar. Então foi tremendo. É bom demais, pastor. Se eu pudesse estar pregando o mundo inteiro para falando das maravilhas de Deus. Oi, eu vou falar para você com toda a convicção do meu coração. Eu tenho o maior orgulho de pertencer à Igreja do Evangelho Quadrangular. É verdade. Porque nesses 63 anos, que você falou, 63, né? É isso? 60, indo para 64 agora, né? Pastor... Ou 65, né? É só 2020, vitória, pastor. Vem uma luta. E outra coisa, tem uma coisa... Gente, tem uma coisa por lá, está chateado. Tá chateado. Eu sempre aprendi, pastor, olhar para frente, para Jesus. Quando eu ministro, muitos anos, aí você sabe, 25 anos, ministrei o curso batismal. A última aula que eu falo para as pessoas que estão assistindo o curso batismal. Não olha para a esquerda, não olha para a direita, não olha para trás, olha lá para frente. Jesus está lá. Segredo da pastora estar aqui firme na presença de Deus, pastor, e firme também em aliança com a Igreja Quadrangular, por 10 pastores que já passaram. Graças a Deus. E sempre está ali do lado, sendo esta... É maravilhoso demais, essa pastor. Guerreira do lado ali do pastor, ajudando. Amém. É bênção demais. Nada me é babaca, pastor. Nada... Tem uma palavra boba que fala aí, mas o povo antigo falava, nada me trava. Aí, em vez de falar travar, eles falam babacar. Eu falei, não, essa eu não conheço, não. Falei para uma pessoa, o que é? Nada me trava. Porque se eu dou um exemplo, pastor, quiser tirar uma... Nada, eu falo uma coisa, gente, lá na Rua Bahia, qualquer lugar, vocês tentam andar olhando para a esquerda. Você já tentou? Tem jeito. Primeira valeta, você cai. tropeça, você enfia o pé lá e cai. Aí, na vida espiritual, pastor. É verdade. Para que ficar olhando depois? A igreja, todo mundo que vem tem uma coisa, eu tenho que olhar para Jesus. Deus vai salvar ele, Deus vai curar ele. Eu faço assim. E eu agradeço muito a Deus.
porque meus filhos falam, minha família fala. Esse dia um cunhado meu, que a minha irmã faleceu, eles falam no grupo da família que aguenta aí, tia, a senhora é o exemplo da família, só tem orado por nós, só tem nos abençoado, fiz até a boda de ouro deles lá em Belo Horizonte, a gente é referência. Pastor, mas nada, eu vou falar para você de coração, me sobe a mais. Eu quero ser o que eu sou, e quando eu vou ministrar uma palavra, pregação, seja o dia que for, eu falo, Senhor, que eu desapareça e que Tu apareça. Que Ele cresça. Que Ele cresça. Projeto de vida aí. Não, que Ele cresça e que eu desapareça. Que eu diminua. Porque a gente não pode, vai. É eu não, vai. É Ele que me faz eu ser abençoado e orar para as pessoas e ministrar a palavra. Verdade. Você não viu que a passagem? Ninguém fala Senhor, Senhor, a não ser pelo poder de Deus. É verdade. Pastora, que prazer. Eu tenho certeza que quando a pastora sempre aquela porta vai dizer assim, eu poderia ter falado isso. Por isso, vai lembrando tudo aí depois. Vamos ver se a gente grava mais um episódio desse podcast, contando um pouco também da sua história, daquilo que Deus tem feito, sua casa, sua família. E olha, tenho certeza que esse podcast tem que ficar assim, gravado, registrado. Obrigada. Como uma relíquia, porque mostra a história não apenas de conhecimento, mas de vivê-la, né? A pastora viveu cada um desses momentos, então isso traz autoridade. Foi muito mesmo, foi maravilhoso, inclusive vou voltar só um minutinho. Estou fechando. Essa que eu te falei, Aparecida Diniz, que é do Hotel Diniz, que ele falava, né? Eles recebem as pessoas. Eu me lembro quando o nosso querido presidente, Mário de Oliveira, veio para Belo Horizonte. Está tudo englobado na entrevista, não tem nada. Sabe que é o Deus Dério? Deus Dério nós trabalhamos junto na Mocidade. Tem muito carinho com a gente, sabe? Sim. Toda vez que eu encontro ele pergunta, pastor. Eu tenho um carinho. Pastora devia estar lá ainda. Eu falei, tá. Depois eu te conto uma história. Deixa aí. Não compromete não aqui o nosso podcast. Aí, pastor, aí eu falei para ela assim, eu estava falando da Aparecida Diniz, né? Aí o Deus Dério, o Mário, naquela época, muito difícil, né? Eu lembro lá na Lagoa Santa, eu andei até indo lá junto com a Vânia, minha irmã, lá na Lagoa Santa. Aí ela sempre... aí o Deus era, tem uma família que recebe pastor, recebeu de Divinópolis e vai te receber também. Olha só. Não, isso é uma coisa que num livro eu ia juntar isso. Porção dobrada. Homenagem ao irmão Altino, à irmã Cici, que... Você pergunta o Mário sobre a irmã Cici, e a Aparecida Diniz e a Preta, são gêmeas, sabe? Então, eu sei que foi uma porta, pastor, né? Hospedário aqui de Divinópolis e hospedou lá em Belo Horizonte. Tudo difícil, vai pegar passagem para ir para a Rádio Confidência, quando ele tinha lá o programa e tudo mais. Passou luta, né? Mas Deus tem guardado ele, livrando ele de todo mal, em nome de Jesus. Seja abençoado. Né? Uma glória a Deus. Honra para essa família. Verdade. Tem que dar honra a quem merece honra, né? Sem dúvida nenhuma. E, olha, quero deixar aqui meu agradecimento, minha gratidão, né, por ter separado esse tempinho. Sei que a pastora se preparou, buscou informações, apesar que já está tudo aí na mente. Se eu contar para você que eu até não busquei, eu tirei o que eu tinha. É verdade. E alguma coisa que foi falando, a gente vai lembrando, né? Mas eu agradeço, pastor, né? Até você ter nos convidado e falar para todos aqueles que vão assistir essa parte aí, né? Eu sou muito feliz e hoje ajudei vários pastores, 10 pastores, com você 10, né? Da idade do meu filho caçula, mas... nosso Abraão, o pastor que tem dado uma palavra forte para nós, e todas as vezes que eu venho aqui nos domingos, seja na quarta, eu vou saciado e falo o que você falou. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus pela sua vida do pastor Joel, e teve uma época quando seu pai veio, que a coisa toda, eu falei, não,
eu dei honra a 8, 9 pastores. Eu estarei até o dia que Jesus vier. Aqueles que passarem aqui para a igreja, eles têm o meu apoio, o meu carinho, o meu trabalho, em nome de Jesus. Amém. Viu, pastor? Eis-me aqui. Isso é lindo demais, né? Essa aliança, né? Amém. Que resistiu, como nós falamos aqui. É um exemplo Obrigada, para os pastor. jovens que estão aí começando hoje. Às vezes qualquer coisinha, já sai. Eu vou para outro ministério. Né? Nada contra os outros ministérios, mas pastor, há uma aliança, né? Eu entristeço com isso. É uma aliança que a gente Agora, tem que ter. outra coisa, né? eles não sabem o que um pastor passa. Sim. Quando a pessoa faz isso. Verdade. A gente está junto aí com você, eu sinto. Sim. E gosto de ir atrás, gosto de conversar. Não vou entregando aqueles que Jesus... Não, irmã, o que é isso? Tal, vamos conversar, deixa isso para lá, vamos orar. Você entende? O meu dom é reativar famílias. É verdade. E não destruir, né? Abençoar. Ô, pastor. Glória a Deus, pastora Divina do Vale, está aqui do meu lado. Para minha alegria, pastor. É o primeiro, vamos ver se daqui a alguns tempos nós gravamos um outro, relembrando mais histórias. Né? Eu tenho certeza que vai ser precisar, pastor, eu falo, eis-me aqui. Amém. Seja porque for, você sabe disso. Sei disso. Você sabe, precisar de mim e com muita, tipo assim, honestidade, sinceridade, gosto de defender aquilo que é certo da igreja, você entende? Sim. Se despede ali naquela câmera ali, se despede do pessoal, pode ficar à vontade. Onde? Ali, ó, naquela câmera ali, ó, fala assim, Deus abençoe. Deus abençoe vocês que estão aí nos assistindo, que Deus abençoa, guarde esta palavra no seu coração. E outra coisa, que eu passe para vocês, gente, permanece firme, não deixa o seu pé vacilar no lodo, não. Fica firme na rocha, viu? Eu louvo a Deus porque desde 1961, 63 anos, firme, estou com a mesma fé, para não dizer que está melhor, né, pastor? É verdade, tem que ser. Agradeço a Deus pela sua vida, pelo irmão Sávio, que é um menino de Deus que está ali agarrado, né? Depois vai dar a nota aí para mim, tem misericórdia, viu, Sávio? Gente, Deus abençoe você em nome de Jesus. Se ficou até agora aqui é porque você está gostando, então deixa o seu comentário, compartilha. Siga o nosso canal aí para não perder nenhuma das nossas entrevistas. Deus te abençoe e até o próximo podcast. Obrigado, Jesus.